quer um cafezinho? O paciente está melhor que o doutor Silva. Muito amor, muito amor. Eu? Está mais rápido que o senhor. Não vem me gozar não, que eu vou mesmo, não vou nada. Bom dia, pessoal. Olha, hoje saiu uma pesquisa espetacular para o governo. 90% do mercado financeiro reprova o governo após o pacote do ministro Fernando Haddad. Pessoal, essa é uma notícia maravilhosa, porque o modelo que o mercado financeiro aprova é o modelo da Argentina. E qual é a situação da Argentina nesse momento, pessoal? 52% da população na pobreza. Mais da metade da população na pobreza. 14 milhões de pessoas na indigência, pessoal. Abandonados, 14 milhões de pessoas indigentes. Esse é o modelo que tem 100% de aprovação da banqueirada e dos especuladores, dos parasitas da Faria Lima. É por isso que o Brasil está no rumo certo. É por isso que eles reprovam, porque o Brasil cresceu 4% nos últimos 12 meses, gerando desenvolvimento e emprego. É o Brasil no rumo certo, pessoal. Bom dia, gente. Hoje é dia 3 de dezembro, 8 horas da manhã. Eu acabo de sair aqui do Bom Dia 247 e durante o programa alguém me alertou para o editorial de hoje do jornal O Globo. O que faz o Globo? Trata o Javier Milei como um modelo para a América Latina em razão do seu ajuste fiscal. Bom, o que é a situação da Argentina? 52% da população abaixo da linha da pobreza e uma queda de 3,5% do PIB. No Brasil, ao contrário, a economia está crescendo 3,5% e o desemprego é o menor em 10 anos. Então, na verdade, é o Brasil que deveria ser o modelo para o mundo, não só para a América Latina. Esse editorial do Estadão, que é muito parecido, aliás, do Globo, que é muito parecido com o que foi feito ontem pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, mostra que a imprensa brasileira é uma ameaça ao povo brasileiro, é uma ameaça ao desenvolvimento nacional. A imprensa brasileira defende o terrorismo econômico do Javier Milei. Era isso. Abraços. Fernando Haddad me fez lembrar. Esse pacotão do ministro Fernando Haddad me fez lembrar uma coisa. Tanto Bolsonaro quanto Lula têm um ponto de convergência. Ambos, enquanto candidatos à presidência da República, um em 2018, outro em 2022, prometeram corrigir esse absurdo, essa injustiça tributária que é a tabela do imposto de renda. A diferença é que Bolsonaro venceu, governou o Brasil por 4 anos e não deu 1% sequer de correção nessa injustiça tributária, mesmo tendo lá o conclamado Posto Ipiranga comandando a Fazenda. Na humildade, Haddad vem agora, junto com o presidente Lula, e já anuncia que até o final do seu terceiro mandato, teremos aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Sabe na prática o que isso significa? Que trabalhadores terão um desconto na sua renda aí, deixarão de ter descontado da sua renda 7,5%, 15%, 22,5% na fonte, ou 27,5% de ganho salarial, sim, porque deixará de recolher para o imposto de renda 27,5%. E isso ficará para o seu consumo, para a sua família, para quem ganha acima de R$ 4.664 hoje, um ganho salarial de 27%. Ou seja, uma medida de correção, de justiça tributária, que vai beneficiar aproximadamente 36 milhões de famílias de brasileiros trabalhadores. Quero ver quem é liberal, quem se diz de direita, não ser capaz de aplaudir essa medida do governo Lula. Fuja da ignorância, criatura. Mais um absurdo no nosso Brasil, elevação da taxa de juros. Isso é inadmissível, isso só ajuda os bilionários. Mas claro, é a herança do bolsonarismo que não aceita o governo Lula. Mas pensem conosco, eles querem ajudar os super ricos do Brasil. Se uma pessoa conseguisse economizar um salário mínimo por mês, ela demoraria impressionantes 59 anos para juntar R$1 milhão.
Para juntar R$1 bilhão demoraria 59 mil anos. Ou seja, a taxa de juros, mantendo-se alta no país, não ajuda a economia. Pelo contrário, o governo perde muito porque gasta cerca de R$3 bilhões anuais com a dívida pública. Isso é um escândalo aceitar que eles atacam os mais pobres porque, elevando o juro, as pessoas não conseguem fazer um consumo necessário e fundamental, inclusive para a economia girar. Só serve aos super ricos que têm dinheiro concentrado, que investem o dinheiro na bolsa de valores e ficam lucrando mais bilhões, mais milhões de reais. Por isso que nós temos que lutar para tirar de lá do Banco Central essa vergonha desse Campos Neto indicado pelo Bolsonaro. Eles estão atacando o povo trabalhador e ajudando os rentistas, muitas vezes estrangeiros. Então eles são contra a pátria. Nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Nós precisamos ficar vigilantes e lutando pelos trabalhadores, porque eles querem detonar com o governo Lula e com o povo brasileiro por consequência. Comemorar o fato de a taxa de desemprego no trimestre encerrado em outubro de 2024 ter sido a menor da série histórica iniciada em 2012. O que mostram dados da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação, o trimestre semelhante do ano passado, a queda é significativa. Estava em 7,6% e agora cai para 6,2%, sendo a menor taxa de desemprego em 13 anos. Só não vê quem não quer. O número total de trabalhadores do Brasil chega ao recorde de 103,6 milhões. O trimestre encerrado em outubro absorveu 751 mil trabalhadores e o rendimento médio ficou em R$3 mil, crescimento de 3,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A queda do desemprego e o aumento real da renda não são as únicas boas notícias na economia. Em outubro, a arrecadação teve alta real, já descontada a inflação de 9,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No período de janeiro a outubro de 2024, senhoras e senhores, meus únicos patrões, a elevação em termos reais foi de 9,7%. Ambos os índices representam o melhor desempenho desde 1995. Motivos para otimismo não faltam, mas o que predomina no noticiário econômico é o alvoroço provocado pelo mercado financeiro. E aí, senador Paim disse que seria mais duro do que você foi ontem. Provocado pelo mercado financeiro ao sugerir descrédito em relação às medidas anunciadas pelo governo para manter o compromisso com a sustentabilidade fiscal do país. Pura balela, cambada. A reação nada tem a ver com o conteúdo explicitado. Seria igual qualquer que fosse o anúncio. Um dia antes do lançamento do plano, tinha gente defendendo aumento na taxa de juros. Já em outubro, o mercado fazia projeções absolutamente injustificadas. Taxa Selic de 13,5% e nota do Tesouro Nacional a 6,5% de juro real. É por isso que insisto, este Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem que ir embora do Brasil logo. Vai morar na casa do Trump, seu anti-brasileiro. Um despautério que levou o insuspeito economista José Roberto Mendonça de Barros a escrever em artigo no jornal O Estado de São Paulo, abre aspas, ao contrário do que esses números sugerem, nossa economia não está à beira do colapso, fecha aspas. Agora, usa-se o pretexto de um plano que sequer começou a ser analisado pelo Congresso para o tal mercado fazer o dólar disparar e chegar à cotação de R$6 por dias consecutivos. Algo estapafúrdio, como se o Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, com 366 bilhões de dólares de reservas cambiais, estivesse à beira da insolvência. Não, seus tolinhos, seus anti-brasileiros, engulam o governo Lula. Como justificar uma desvalorização superior a 20% da nossa moeda? O real diante do dólar. Como? Isso no ano em que o Brasil é o segundo país com mais fluxos de investimento estrangeiro direto, atrás apenas dos Estados Unidos. E ninguém reconhece. Ninguém que eu falo? Do outro lado. Porque o outro lado não é oposição ao governo Lula, é oposição ao Brasil. É daquela velha frase, quanto pior, melhor.
E o nosso produto interno bruto, PIB, teve e deve crescer acima de 3%. O que estamos vendo é mera ação especulativa que está enriquecendo ainda mais os rentistas de sempre. Gente que ganha facilmente 5 salários, mínimo num dia, mas não gosta da ideia de pagar imposto sobre lucros e dividendos. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, comprometidos com a redução das desigualdades sociais, buscam colocar o pobre no orçamento. E o duro é o que escreveu Josias de Souza na Folha: o mais difícil é tirar o rico do orçamento. Precisam, no entanto, lembrar que, como bem acentuou, repito, Josias de Souza em recente artigo no UOL, abre aspas, o maior desafio do atual governo e de todos os que o antecederam desde a chegada das caravelas é tirar o rico do orçamento, fecha aspas. Mais difícil, para concluir ainda, é transferir o rico do orçamento para o imposto de renda. Desafio que nós do Congresso vamos ter de enfrentar ano que vem na discussão da segunda etapa da reforma tributária. Vai ser difícil, porque esse bando, essa canalice da Faria Lima, não quer pagar imposto mesmo. E para mim, não adianta ligar pedindo para entregar documento a Eduardo Braga, relator da reforma tributária, porque são pedidos absurdos, presidente Everton, para que não se pague imposto, para que o agro não tenha que pagar nada. Como? Faturando o que fatura? Por que só o pobre tem que pagar imposto? Então não mande mensagem para mim, porque eu gravo e coloco nas minhas redes sociais e dou o nome desse tipo de empresário brasileiro, porque eu não posso generalizar. Há exceções, graças a Deus. Agradecidíssimo. Menor número de miseráveis e pobres da história. Será que a economia tem bem? Vocês vão ver, saiu uma pesquisa da Quest, nossa, os gênios do mercado, está tudo errado. Gênio de mercado, quando vê que está caindo o número de pobre, número de miserável, número de jovens que nem trabalham nem estudam, quando vê desemprego na mínima histórica, quando vê o crescimento maior em 13 anos, os mercados falam assim, não dá. Assim não dá. A gente precisa tirar pobre da conta. Não dá para meter pobre na conta. Mas menor número de miseráveis, vamos lá. A pobreza e a extrema pobreza no Brasil registraram no ano passado os menores índices da série histórica iniciada em 2012. Pela primeira vez, a extrema pobreza ficou abaixo de 5%. O patamar é de 4,4%, que representa 9 milhões e meio de pessoas nesta faixa. 8 milhões e 700 mil brasileiros saíram da condição de pobreza, reduzindo esse contingente para 59 milhões, o menor número em mais de uma década. Esses dados estão presentes na síntese de indicadores sociais, esse estudo divulgado hoje pelo IBGE. O parâmetro internacional para medir a pobreza, definido pelo Banco Mundial, é de uma renda de até $6,85 por dia. Pessoas com renda abaixo disso são consideradas em situação de pobreza. Já o parâmetro para a extrema pobreza é de uma renda de até $2,15 por dia. Emprego, programas sociais, aplicação correta desses programas e a vida das pessoas melhora. O que mais que tem aí? De acordo com esse relatório, a expansão dos programas sociais, principalmente do Bolsa Família, ajudou a reduzir a extrema pobreza de 5,9% para 4,4% entre 2022 e 2023. Isso significa que do total de 12 milhões e 600 mil pessoas nessa situação, 3 milhões e 100 mil saíram da extrema pobreza no espaço de um ano. Conforme o documento, as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos são a população mais atingida pela pobreza. 7,3% são extremamente pobres e 44,8% são considerados pobres. Entre os grupos por idade, os idosos têm os menores índices. 2% estão em situação de extrema pobreza, enquanto 11,3% estão em condição de pobreza. A pesquisa ainda indicou que as regiões Norte e Nordeste têm as maiores proporções de pessoas pobres e extremamente pobres. Olha aqui, e também caiu o número de jovens que nem estudam nem trabalham entre 15 e 29 anos. Menor número da série histórica. Ainda muita gente, 10 milhões e 300 mil brasileiros nessa situação. O equivalente a 21,2% da população dessa faixa etária. É muita coisa, mas caiu também a níveis históricos. Né? Então nós estamos falando de um país cuja economia está funcionando. Nós estamos falando de um país em que o lucro das 327 empresas da Bolsa de Valores no terceiro trimestre subiu 55% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. 55%. Nós estamos falando de uma lista de 116 países. O Brasil estava a indústria brasileira estava em 70º lugar, está em 40º. Subiu 30 pontos. Nós estamos falando de um país em que a OCDE está dizendo que o Brasil foi o segundo destino de investimento no mundo no primeiro semestre. Só perdeu para os Estados Unidos. Com desemprego historicamente baixo, com maior crescimento em 13 anos. Mas aí existem os tais mercados. Aí veio a público uma pesquisa da Quest,
E eu não estou questionando a pesquisa, não sei quem foi entrevistado, mas eu acredito que é verdade. É um vomitório. Não da pesquisa, de quem respondeu. A política econômica está na direção certa ou errada? Na direção errada para 96%. 96% dos mercados não gostam de nada disso que eu falei. Ah, Reinaldo, é que eles não gostam da dívida, que eles acham que tem que ser menor, é porque eles acham que assim o juro vai crescer. Não! Eu quero saber se isso que eu falei existe ou não existe. Isso que eu falei é mentira ou é verdade? Avaliação positiva ou negativa do governo? Ah, 90% negativa. Eles gostavam lá do Paulo Guedes. E a avaliação do Haddad? Aí é positiva para 41, regular para 35 e negativa para 24. Além de tudo, são os energúmenos. Porque fica parecendo que o Haddad não é do governo. Fica parecendo que o Haddad é ministro, porque o Haddad falou, vou ser ministro. Não, ele é ministro do governo Lula. Ou eu perdi alguma coisa? Você não está vendo um vídeo repetido. Eles voltaram. Vocês acharam que aquele assuntinho das praias tinha sido encerrado? Estão querendo passar a PEC das praias sem a gente nem saber. Lembra daquela PEC das praias? E se de repente você fosse proibido de entrar na praia? Isso aí, barrado. De um dia para o outro, a praia deixasse de ser pública e só tivesse acesso quem paga. Loucura, né? Absurdo. Na calada da noite da última sexta-feira, a CCJ do Senado pautou novamente a PEC 03/2022, a famigerada PEC da privatização das praias. Irmão, essa é uma das emendas à Constituição mais nocivas para o ambiente, para o oceano, já propostas no país. A ideia é extinguir os terrenos de marinha, que são as áreas situadas na costa brasileira, em uma faixa que se estende 33 metros da maré mais alta ou das margens de rios e lagos. Não, mas ninguém vai ser proibido de frequentar a praia. O que acontece é que num país como o Brasil, a gente já sabe o que vai acontecer se isso for aprovado. A chance da gente conseguir ter acesso é mínima. Por quê? Porque todo mundo tem interesse financeiro, porque vão fazer com que as pessoas não se sintam à vontade nesse pedaço de praia. Não podemos nos calar e entregar o nosso litoral para a especulação imobiliária, dificultando em muito a fiscalização e legislações protetivas do nosso já tão castigado ecossistema costeiro, os manguezais, os recifes de corais e vegetação de restinga. O acesso à praia é um direito inviolável seu, de todo brasileiro. Direito de se divertir, de fiscalizar, de cuidar. Diga não mais uma vez à PEC das praias e vamos pressionar o Congresso a enterrar de vez essa ideia. A votação e a gente vai fazer barulho daqui para lá. Vocês me ajudam? Vocês podem repostar esse vídeo ou fazer o de vocês? A praia é nossa. Obrigada, senhora presidente. Eu subo a esta tribuna para denunciar a mentira da oposição. Vocês tinham que ter vergonha de fazer os discursos que estão fazendo. Deputada Gleisi, sob minha presidência, eu não aceitarei vaias a qualquer parlamentar. Peço aos colegas, peço ao senhor deputado que tem o decoro, guarde esse panfleto que tem na mão. Exatamente. E tenha respeito com o plenário dessa casa. Respeito. Vossa Excelência pode colocar o dinheiro aí de papel onde quiser, menos fazer expressões aqui. Com a palavra, a deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhora presidente. Eu vou falar a verdade para os mentirosos. Com a palavra, a deputada Gleisi Hoffmann. Sabe quem cortou o benefício do BPC? Foram vocês. O governo Bolsonaro, que não deu reajuste real para o salário mínimo, que não deu reajuste real para os aposentados. Deputada Gleisi, Vossa Excelência, estou interrompendo o tempo. Volte aos 3 minutos. Voltarei aos 3 minutos da deputada. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção, atenção, o deputado foi até o outro lado do plenário para agredir o outro parlamentar, tudo seja documentado. Vossas Excelências mantenham-se nos lugares e vamos permitir, como é democrático,
a deputada Gleisi Hoffmann utilizar a palavra. Líder Altineu, Vossa Excelência, por favor, me ajude aqui, que eu peço ao líder Odair que mantenha também. O líder Altineu e o líder Odair estão mantendo o plenário sem provocações. Silêncio, senhores, sem grito, sem grito. Educação. Tá bom. Com a palavra, a deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhora presidente. Eu vou tentar falar, é que a oposição não gosta de ouvir a verdade. Mas eles vêm aqui mentirem. Sabe quem cortou o BPC? Foi o governo Bolsonaro. Por que vocês não admitem? Vocês ficaram 4 anos sem dar reajuste real do salário mínimo. O BPC é corrigido pelo salário mínimo. Vocês cortaram o aumento do BPC, cortaram o aumento da aposentadoria. Vocês não têm moral de vir aqui falar inverdades. A deputada Gleisi Hoffmann. É difícil porque eles ficam gritando. Perdão, interrompo essa novamente. Gente deselegante, mal educada. Retomo o tempo de 3 minutos para a deputada Gleisi Hoffmann. Senhores e senhoras, senhores e senhoras, senhores e senhoras, por favor, essa é a Câmara dos Deputados do Brasil. Menos, líderes, por favor, não, ninguém terá 1 minuto, tem uma oradora na tribuna. Por favor, senhores, vamos retomar, tranquilidade, há uma oradora na tribuna, todos somos parlamentares, respeito à oradora, obrigada, respeito ao plenário, respeito ao Brasil. Com licença, deputado, sem grito. Volto a palavra. Se a deputada for interrompida, eu devolverei a palavra a ela novamente. Deputada Gleisi Hoffmann, Vossa Excelência tem 3 minutos, com todo o respeito e atenção que lhe deram, deputado. Quando o senhor falou, todos lhe respeitamos. Obrigada. Espero o mesmo do senhor. Obrigada, Vossa Excelência, presidente. tem a palavra. Eu estava nesse plenário e pude escutar todos os discursos que Vossas Excelências fizeram. Discordo de todos, mas tenho o direito de vir aqui expressar minha discordância. E Vossas Excelências têm que ouvir a minha discordância, porque essa é a regra da casa. Então, agradecendo esse comportamento, eu quero dizer que Vossas Excelências, assim como vocês atacaram o governo, mentiram naquela tribuna. Porque quem cortou o benefício de prestação continuada foi o Bolsonaro, não é o Lula que quer cortar. O Lula deu reajuste real do salário mínimo, que deu 6% de ganho real. O BPC é um benefício que é reajustado pelo salário mínimo, assim como os benefícios previdenciários. Isso deu ao povo mais condições de compra e de consumo, enquanto vocês não tiveram coragem de dar reajuste real para um salário tão baixo. E o reajuste real é fundamental para a economia e para o desenvolvimento que nós vivemos. Mas tem mais um dado que Vossas Excelências não falaram. No governo de Vossas Excelências, em 2021, foram concedidos 400 mil BPCs. Só em 22 vocês aumentaram a concessão de BPCs, porque era ano eleitoral. Foram cerca de 690 mil. Assim como vocês também aumentaram o Bolsa Família, fazendo proselitismo para tentar ganhar a reeleição do Bolsonaro. Sabe quantos benefícios de prestação continuada foram em 2023, que não era ano de eleição, concedidos pelo presidente Lula? 805 mil benefícios de prestação continuadas, mais que o dobro que foi concedido pelo governo de vocês em 2021. Assim como em 24, nós já chegamos a quase 700 mil benefícios. Então vamos parar de mentir, porque não é assim que a gente faz a discussão da política pública. Ninguém aqui vai cortar benefício de prestação continuada. Eu presido um partido que é o PT e estou com partidos aqui da nossa base aliada que ajudaram a construir esse benefício de prestação continuada, como quando muitos questionaram. Ajudamos a construir a política de valorização do salário mínimo quando muitos questionaram. Portanto, não vai ter corte, não vai ter prejuízo, tem que parar de mentiras. Já conversamos com o relator, todas as correções que precisavam ser feitas no projeto serão feitas e serão apresentadas aqui. Se a gente quer o desenvolvimento do Brasil voltado para aqueles que mais precisam, a gente precisa discutir com seriedade nesse plenário e parar de atacar.
porque não tem moral aqueles que não reajustaram o salário mínimo e que não aumentaram a concessão de benefícios de prestação continuadas, apontar o dedo para o governo do presidente Lula. Um homem que sempre governou para o povo e que nos seus governos teve índices de crescimento da economia e de melhoria da renda da população que foram extraordinários. Aliás, é agora, no governo Lula, que nós estamos tendo aumento do PIB, aumento da renda e aumento do emprego. E nós vamos estar aqui para continuar defendendo o que sempre defendemos: o povo brasileiro, o povo trabalhador. Obrigada. Gente, hoje, sábado, 14 de dezembro, 7 horas, 13 minutos, notícia bombástica: acaba de ser preso o general Braga Neto, vice na chapa do Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Vou ler para vocês aqui a nota da Polícia Federal, que acaba de ser divulgada, que diz o seguinte: a PF cumpre na manhã deste sábado mandados judiciais expedidos pelo STF em face de investigados no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito em 2022. Estão sendo cumpridos um mandato de prisão preventiva, que é o do Braga Neto, 2 de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. As medidas judiciais têm como objetivo evitar a reiteração de ações ilícitas. Então tudo indica que Braga Neto estava destruindo provas e tá em cana. É isso, próximo vai ser Bolsonaro. Extra, extra. Polícia Federal a mando de Xandão acaba de prender Walter Braga Neto por plano de golpe. O gado hoje, a gadaiada hoje vai ficar trancando com medo do Bolsonaro ser o próximo. Tá chegando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bom dia, Polícia Federal. Grande momento hoje. Braga Neto acabou de ser preso há aproximadamente 1 hora. Ele foi preso pela Polícia Federal por obstrução de justiça. É uma prisão preventiva, portanto não quer dizer que ele vai continuar preso. Tem mandato de busca e apreensão, mas de todo modo é uma vitória simbólica muito grande que o Braga Neto, um general, alguém do alto comando do Exército, esteja sendo responsabilizado, esteja sendo preso, mesmo que preventivamente, considerando inclusive a história do Brasil de conciliação e anistia. A prisão preventiva do Braga Neto manda um recado muito importante, não pode parar por aí. É um momento muito, muito simbólico e esperamos que as prisões continuem, que cheguem no Augusto Heleno e nas outras 36 figuras que estão no inquérito da PF sobre os intentos golpistas no dia 8 de janeiro e que buscavam até o assassinato do presidente Lula, vice-Alckmin e do Alexandre de Moraes. Grande dia, vamos arribar. Sabe quem acabou de ser preso agorinha pela Polícia Federal? Ele mesmo, Braga Neto. A gente achou que não ia rolar, a gente achou que estava demorando, mas sim, o homem forte do Bolsonaro, Braga Neto, que era candidato a vice-presidente pela chapa do Bolsonaro e que tem várias denúncias de envolvimento com a tentativa de golpe, foi preso agora de manhã do seu apartamento em Copacabana. Como ele é militar, ele vai ficar sob a custódia do Exército, mas vocês têm noção que é o primeiro de alto escalão mesmo que está sendo preso, assim, general mesmo, daquele que mandava em tudo? De acordo com o Cid, que era aquele lá, faz tudo do Bolsonaro, que foi preso, depois foi solto, foi preso de novo, ele disse que o Braga Neto estava ativo na tentativa de golpe, e a gente sabe disso, tem bastante materialidade. Viu ele entregando dinheiro vivo para manutenção de várias questões ali do golpe, de acampamento. E ainda acusou ele de coação, de ameaça. Olha, eu acho que assim, quando acabou a ditadura militar no Brasil, a gente não teve prisão de nenhum general, de ninguém, né? Mas o Bolsonaro conseguiu colocar um bando de gente das Forças Armadas dentro da prisão pela tentativa de golpe de Estado para ele se manter no poder. Para parar comigo, para conversar comigo. Se o Braga Neto já tá preso, o Bolsonaro é tic-tac mesmo. Bomba, 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 meus amigos. Ô, rapaz, tá chegando a hora, hein? Olha que eu pensei que era hoje o dia de nós fazer o churrasco. Mas por enquanto ainda não. Polícia Federal prende o Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, né? Hoje, neste sábado de manhã, a Polícia Federal mandou prender o Braga Neto, prendeu o Braga Neto e fez busca e apreensão na casa dele. Rapaz, eu fico imaginando como é que tá Bolsonaro uma hora dessa, hein? Deve estar todo cagado.
Olha, mas quando eu vi essa notícia, eu digo é hoje. Quando eu vi a vinheta de urgência, eu digo é hoje. É hoje que nós vamos fazer o churrasco para comemorar a prisão do Bolsonaro. Mas não foi por enquanto. Por enquanto foi do Braga Neto. Presta atenção nesse pequeno trecho da reportagem aqui, que eu salvei aqui do Globo News, para você ver a notícia deste sábado. Presta atenção no vídeo. O ex-general da reserva do Exército, Braga Neto, que está aqui no nosso telão também, foi preso na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro. Ele deve ser encaminhado ao Comando Militar do Leste. Você está vendo aí, portanto, a informação dizendo que a Polícia Federal prendeu neste sábado Braga Neto, o ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022. Ele é alvo do inquérito do golpe. A Polícia Federal também está fazendo buscas na casa dele, que estão concentradas no bairro de Copacabana. É, Bolsonaro, a sua hora tá chegando. Mas, rapaz, olha, mas tá perto, tá arrodeando. Mas tá perto do homem ser guardado também e começar a pagar pelas coisas erradas que ele fez, hein? E nós vamos ficar aqui na expectativa, com a nossa churrasqueira limpa, para nós fazer o churrasco e comemorar esse grande dia. Alerta urgente no Brasil. Polícia Federal prende o ex-ministro general Braga Neto. Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas a ser preso na história. Braga Neto foi preso em sua residência no Rio de Janeiro dentro das investigações que apuram a tentativa de golpe de Estado. Operação cumpre mandados por obstrução à justiça no inquérito que apura suposto plano de golpe. O ex-ministro se encontra na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro fazendo corpo de delito, e a tendência é que seja encaminhado para a sede do Comando Militar do Leste, também no Rio de Janeiro. A PF também faz buscas na casa do ex-ministro. Os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E você, o que acha dessa prisão? Eu nunca vi um comandante de alta patente assim ser preso desta maneira. Deixe sua opinião nos comentários. Foi preso pela Polícia Federal em sua casa no Rio de Janeiro, em Copacabana, o ex-ministro do governo Bolsonaro, candidato a vice de Bolsonaro em 2022, Walter Braga Neto. O general foi detido em sua casa. Agentes da Polícia Federal estão nesse momento também cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e também em Brasília. Informação da Polícia Federal, mandados são cumpridos nesse momento, tendo como alvo aquelas pessoas que estariam atrapalhando as investigações. Lembrando que Walter Braga Neto é um dos indiciados pela Polícia Federal naquele relatório que mira várias autoridades, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Walter Braga Neto foi indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Esse relatório que nesse momento está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, cabe agora ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, oferecer denúncia contra esses indiciados pela Polícia Federal. Portanto, a informação de momento é que os agentes da Polícia Federal ainda estão cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-ministro do governo Bolsonaro, o general Walter Braga Neto. Mas ele já está detido, mandado de prisão cumprido. Ele foi encontrado em sua casa, em Copacabana, no Rio de Janeiro, zona sul da capital fluminense. A gente está acompanhando, claro, nesse momento, essa operação da Polícia Federal. Também repercussão política, que já começa nesse momento. E a qualquer instante a gente volta aqui na programação da CNN Brasil, atualizando as informações, já com a informação dos nossos analistas. Caio Junqueira, nosso analista aqui da CNN, confirmando a informação com relação à prisão de Walter Braga Neto, bem como a Polícia Federal já emitindo nota sobre o trabalho que é realizado nesse momento. Inclusive, aqui aproveito para trazer a nota da Polícia Federal. Polícia Federal cumpre mandados judiciais expedidos pelo Supremo em face de investigados no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito em 2022. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, portanto, o alvo desse mandado de prisão preventiva já cumprido é o general Walter Braga Neto. Lembrando, foi ministro do governo Bolsonaro, também foi o candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Também são cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. As medidas judiciais têm como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas. Portanto, nesse momento, nota emitida pela Polícia Federal, mandados de busca e apreensão ainda sendo cumpridos e mandado de prisão que já foi concluído, segundo informações da Polícia Federal. Nesse momento, confirmada a prisão de Walter Braga Neto. Vale destacar, o nome de Walter Braga Neto aparece inúmeras vezes naquele relatório final da Polícia Federal que pede o indiciamento
de várias pessoas, entre elas não só Walter Braga Neto, mas também o ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome de Braga Neto aparece mais de 90 vezes nesse relatório. São muitas suspeitas que pesam contra o ex-ministro de Bolsonaro. Inclusive, ele teria tido uma grande atuação para coagir os nomes das Forças Armadas que naquele momento apresentavam resistência a essa tentativa de golpe de Estado. Lembrando, o indiciamento já foi oferecido pela Polícia Federal, relatório que agora está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, que decide se oferece denúncia ou não, se Walter Braga Neto pode se tornar réu ou não. Nesse momento, o que temos de cenário é Walter Braga Neto preso e atualizações vão acontecer a qualquer momento, e claro que trazemos aqui na programação da CNN Brasil. A gente volta a qualquer instante com novidades aqui ao vivo para você. Até já. Breaking News, CNN. Ele é um democrata, mas já ameaçou as eleições. Ele já foi um interventor que não interveio em nada. Ele foi um ministro militar da Casa Civil. Essas controvérsias aí são só a pontinha do iceberg da vida desse cara, que foi personagem do dia. Walter Souza Braga Neto, general da reserva, ocupou as manchetes por não ter feito um ato heróico. Ele está enrolado com a polícia mesmo, numa história cabulosa que envolve até um suspeito de assassinato de um presidente. Te explico em troca de uma dedada no like, vai. Engaja comigo aí. Seguinte, está todo mundo falando da Operação Perfídia da Polícia Federal. Perfídia significa deslealdade, traição. Pois a Operação Perfídia cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e nenhum deles era em endereços diretos do Braga Neto. Mesmo assim, ele é investigado pela PF por suspeita de corrupção. Vem comigo. O Braga Neto foi militar que ocupou o cargo de assessor especial dos Jogos Olímpicos de 2014 no Rio. Depois, em 2018, ele foi nomeado interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Lembra? Nomeado pelo Temer. Teve um carnaval muito violento no Rio, com muito arrastão, assaltos. O Temer achou que era o cara, falou, vou intervir, vou mandar o exército e vou dar um jeito. E colocou logo o Braga Neto na chefia. O cara que ia dar um jeito na bandidagem do Rio de Janeiro. Nesse período, tinha uma comissão que fiscalizava a intervenção. Sabe quem estava nessa comissão? Marielle Franco. E ela criticava a violência da intervenção nas periferias da cidade. Pois bem, essa intervenção militar durou 10 meses e não interveio em nada. O Braga Neto, interventor, só gastou 30% do dinheiro que foi destinado para a ação no Rio. A criminalidade não só não diminuiu, como cresceu estatisticamente. E a Marielle foi assassinada. A segurança pública do Rio de Janeiro estava nas mãos do Braga Neto quando ela foi morta. Não preciso dizer mais, né, para provar que essa intervenção não funcionou. Ele foi um interventor que não interveio, muito pelo contrário. Isso tudo antes dele ser ministro do Bolsonaro e candidato a vice. E foi nesse período da intervenção que ele supostamente fez o que não devia. Como interventor, ele mandou comprar 9 mil coletes à prova de balas para distribuir para os policiais. Ok, ele é um gestor eficiente, bom de planejamento, fez uma licitação, certo? Errado. Ele pediu uma compra emergencial de 40 milhões de reais sem concorrência. E comprando de um fornecedor americano. E aí que a coisa começa a enrolar. Quem que é esse fornecedor americano? É uma empresa cujo dono está preso lá nos Estados Unidos e é suspeito de ter participado do assassinato do presidente do Haiti. Teve uma conspiração lá, mataram o presidente e ele pode ter fornecido as armas para isso. Foi desse cara que o Braga Neto pediu para a gente comprar colete direto, sem concorrência. Por quê? Não sabemos, é o que a polícia também quer saber. E sabe como é que isso foi descoberto? Uma investigação lá nos Estados Unidos sobre a morte do presidente do Haiti descobriu que essa empresa vendeu os coletes para o Brasil com um preço 4 milhões de reais mais caro do que deveria. Curiosamente, 4 milhões de reais dá 10%. A Polícia Federal suspeita que seja propina. Para quem? Essa é outra pergunta do $1 milhão, querido e querida. Braga Neto é suspeito? É, não só ele, mas é também. O Braga Neto tem dado como justificativo o fato da compra desses coletes ter sido cancelada, mas de fato foi cancelada porque descobriram a fraude. Esse foi o motivo do cancelamento. A Justiça também determinou a quebra do sigilo telefônico dele para confirmar uma coisa que eles já sabem, que o Braga Neto, mesmo depois de virar ministro do Bolsonaro, continuou se comunicando com lobistas e representantes de empresas que vendem armas. Além de conversar com esses amigos dele aí, lobistas, o Braga Neto, entre um despacho e outro como ministro, ameaçava as eleições. Ele chegou a dizer ou tem voto impresso ou não tem eleição. Mas toda bravata bolsonarista fica por isso mesmo, essa também ficou, né? O Congresso passou por cima, votou contra o voto impresso e ele ficou com cara de tacho. A última cartada dele foi ser candidato a vice do Bolsonaro, derrotado. E a próxima cartada seria uma candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu digo seria, porque agora a gente vai descobrir muita coisa sobre ele. Não sei se ele queria, inclusive, que a gente descobrisse tanto assim. Estou para apostar que não, hein? Na bolsa de apostas do mundo da política, a barbada é que a candidatura dele não vai resistir a essa investigação. Quem viver verá. Notícia quentinha. Agora, Polícia Federal prende Braga Neto por plano de golpe. Braga Neto, vice de Bolsonaro. Em cima, ó, Polícia Federal prendeu na manhã de hoje Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro na chapa 2020. O que aconteceu? Braga Neto é alvo de inquérito que investiga um plano de golpe de Estado. A PF também faz busca na casa do ex-ministro. Os mandatos de prisão preventiva e busca e apreensão foram expedidos pelo ministro
Xandão. Fica mais legal, né? E aí ali em cima a parte principal, né? A investigação aponta Braga Neto como chefe do grupo que planejou a intervenção militar. Ele teria aprovado e financiado um plano para o presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, que expediu a ordem de prisão. O general é um dos 37 indiciados pela PF. Braga Neto foi ministro de Jair Bolsonaro e seria o beneficiário final do plano do golpe. Começou a onda de prisão de pessoas importantes. Seu Braga Neto e seu Augusto Heleno são os principais, vamos dizer assim, os cabeças de tudo isso que está sendo investigado, segundo a PF. A sorte deles é que a gente vive num país civilizado, ou pelo menos caminhando por um país civilizado, então eles não vão ser torturados, não vão sofrer nada do que sofreriam se fossem os militares prendendo eles. Excelente notícia. Natan Delanhol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Carlos Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gaia, Ramagem, Carlos Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum é que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direita, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Bom, gente, eu quero atentar vocês para a gravidade desse vídeo. Esse vídeo é muito, muito importante. Trata-se de deputados federais se unindo por conta da prisão do Braga Neto, tá? E esses deputados federais estão fazendo acusações gravíssimas contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente a pessoa do Alexandre de Moraes. Então eu quero te informar que é muito grave esse vídeo e que ele vai chegar, não pelas minhas mãos, porque muito provavelmente o Supremo já está com essa gravação em mãos desses deputados, onde eles fazem, eu não sei nem te informar o que é, quando um grupo de pessoas se une dessa forma, coloca o povo também contra a Suprema Corte. Eu não sei dizer para você o nome que se dá, tá? Vou te pedir para comentar aqui e, se possível, deixa a sua opinião. Qual é o nome que se dá para um grupo de pessoas que se manifesta dessa forma, de uma forma covarde, tá? Falando do Supremo Tribunal Federal. E aí eu te pergunto, em qual momento Nicolas Ferreira está sendo perseguido por Alexandre de Moraes? Em qual momento ele está sendo perseguido? E ele cita vários e vários nomes, um a um, como se dissesse, ó, nós todos estamos contra o STF. Então, gente, compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem, que é para o povo saber que a Suprema Corte jamais vai ficar contra o povo, e sim contra parlamentares que, ao invés de parlamentar, que ao invés de trabalhar, fica colocando o povo contra a Suprema Corte. Então compartilhe. Galera, bomba suprema, e a Globo omitiu uma fala do presidente Lula durante a entrevista do domingo no Fantástico. O presidente Lula, logo após ter alta do hospital, deu uma entrevista ao Fantástico, que foi ao vivo no domingo à noite. Porém, várias respostas do presidente Lula foram dadas, mas teve ali uma em especial que nós conseguimos na íntegra que não passou. Inclusive, se passasse, deixaria o mercado em chilique. E claro, aumentaria aí muito a popularidade do presidente Lula, tendo essa fala que eu vou te mostrar daqui a pouco sendo reproduzida em rede nacional. Antes de eu mostrar esse trecho para você, eu já vou pedir para você clicar aqui para me seguir. Infelizmente eu não pude gravar esse vídeo aqui ontem, porque eu estava com um pouco de febre e acabei me ausentando um pouco aqui das redes sociais, né? Agora tá tudo bem e eu vou mostrar para você esse trecho sensacional. Acompanha só. O que a gente não quer é aumento de tributo. É por isso que nós estamos isentando o tributo
para quem ganha até 5 mil, não é? O presidente Lula falou isso durante a entrevista. Esse trecho não foi ao ar, mas nós temos aqui, tanto que você percebe que o áudio não é microfonado, né? Mas o presidente Lula defendeu aí a extinção ou não o aumento de tributos e inclusive aumentar aí a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Esse trecho aí não foi ao ar. É correto. Você tem uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês pagando imposto de renda, e você tem os investidores no mercado que ganham bilhões e bilhões e bilhões e não pagam imposto. Dividendos aqui no Brasil, lembrando que são isentos de imposto de renda. E, inclusive, a maioria da população defende que quem ganha acima de 50 mil passe a contribuir um pouco mais. Não paga imposto. E o cara que trabalha, que se mata de trabalhar para sustentar a sua família, que ganha 5 mil reais, tem que pagar imposto de renda. Imposto alto, Nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, perfeito, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. Isso é perfeito, isso de fato. Se a gente começar a cobrar direito, quem principalmente não paga hoje, as coisas se resolvem, não precisa ficar criando imposto novo, né? É por isso que eu estou isentando as pessoas que ganham até 5 mil. É porque tem que fazer justiça fiscal nesse país. O presidente Lula foi sensacional e categórico aqui. Esse tipo de discurso deveria ir ao ar para as pessoas poderem ver, principalmente o fato de que o mercado dá chilique quando quer se beneficiar as pessoas que mais precisam, né, do benefício, que não são os super ricos, mas infelizmente não foi ao ar, mas estamos aqui mostrando para você na íntegra. Pois é, pessoal, o presidente Lula é sim, de fato, um presidente que governa para o povo, um estadista que se preocupa com o Brasil e que quer fazer justiça tributária e social das melhores maneiras possíveis. De fato, quem ganha muito dinheiro no Brasil não contribui praticamente nada, nem proporcionalmente e muitas vezes nada literalmente, porque os dividendos, por exemplo, de quem vive de renda de ações, não são tributados. E quem ganha milhões e milhões e milhões de diversas maneiras diferentes, normalmente tem benefícios fiscais que os mais pobres não têm. A justiça fiscal é algo que o Brasil vem lutando há muito tempo. O presidente Lula conseguiu aí, nessa última semana, aprovar a reforma tributária e fez esse anúncio, há pouco, mais ou menos um mês atrás, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. São feitos extremamente significativos e históricos para o Brasil. E importantes, principalmente para a maior massa populacional do país, que ganha menos de 5 mil reais. Então é por isso que eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo, que a Globo não quis que as pessoas vissem, então nós vamos mostrar. Não esquece de deixar seu comentário aqui para o vídeo engajar também e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. É, meu bom, para você que acha que não dá cadeia, tá aí. Lembra de um homem que xingou um frentista lá em Curitiba de macaco e de nordestino? Não, pera aí, eu vou te mostrar. Empresa, você vem me tirar, você vem fazer cagada, vai lá pra ser a porra do carro lá que está tirando lá. Você ganha 4 mil nessa bosta aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário. Nordestino dos infernos. Tem algo essa bosta aí? Isso aconteceu em outubro de 2023. E chegou o grande dia. O valente foi condenado a 10 anos de cana, de jaula. E terá que pagar a indenização por danos morais à vítima. É a lei, meu querido, tá na lei. E outra, como a condenação é superior a 8 anos, ele terá que começar a cumprir a pena em regime fechado. Agora uma pergunta que não quer calar. Será que lá no presídio ele irá se comportar dessa forma? Ah, vem cá, não vai embora não. Só para ressaltar que o crime de homofobia é equiparado ao crime de racismo, viu? Abre teu olho. Alô, Xandão, presta atenção. O nosso amigo aqui, ó, eu acho que ele quer lhe conhecer pessoalmente, né? Nós estamos fazendo um esforço muito grande para que esse vídeo chegue até Alexandre de Moraes, porque eu acho que o intuito desse senhor é esse, chegar até Alexandre de Moraes, né? Porque ele quer ficar famoso. Inclusive, pelo que ele fala nos vídeos assim, ele é um seguidor e fã do Silas Malaché. Então ele diz que concorda com tudo que o Silas diz. E ele repete tudo que o Silas diz. A diferença é que Silas tem, ó, pra pagar o processo, né? E ele não. Bora ver o vídeo. Aqui não tem esse negócio de, sabe, de levar fogos de artifício pra jogar em estátua, não. O que ele tá fazendo com o Brasil, ele tem que tomar cuidado, porque no Brasil tem homem. Porque esse aqui é um moleque. Esse cara aqui é um moleque, é um safado, tem só idade, mas não tem mentalidade. Porque se ele fosse um homem de caráter, ele não fazia o que ele tá fazendo. Prendendo pessoas inocentes, senhoras. Se aquela senhora fosse uma avó minha, fosse uma mãe minha, tu poderia ter certeza absoluta que esse cara não estaria aqui falando...
Eu iria atrás dele sim. É ruim, eu não ia atrás desse filho. E antes que alguém me pergunte quem é esse cidadão, eu não sei o nome, não sei onde mora, não sei onde publica vídeo, não sei de nada. Mandaram a mensagem pra mim. E eu vi que ele quer aparecer, então eu tô dando essa ajuda pra ele, viu? Beijinho no chifre. Essa é a prova de que o maior sabotador do nosso país se chama extrema-direita. Que tipo de compromisso tem esses parlamentares que são extremistas ao ponto de prejudicar a população, cara? Os caras são contra diminuir imposto de renda do pobre, isentar o pobre que ganha até 5 mil reais de imposto de renda. São contra fazer as pessoas que recebem mais de 50 mil pagarem imposto de renda. São contra diminuir um pouquinho a jornada de trabalho do pobre. São contra agora diminuir, zerar os impostos dos alimentos básicos. A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter, então, a Hungria, mas se tivesse até que ter os serviços da Hungria, até que eu votaria sim. Mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui. Ô pobre de direita, o teu candidato é contra zerar os impostos do arroz, do feijão, do leite, alimentos básicos que você coloca na sua mesa. O teu candidato, o teu parlamentar preferido é contra qualquer coisa que vai te beneficiar, o pobre de direita. Você tem que se lascar mesmo, o pobre de direita. Você não tá vendo que esses caras são contra aí só pra te enganar? Tá? Eles não têm compromisso contigo. Ah, se é do governo, pode ser o que for, que vai favorecer o pobre, a gente vai ser contra. Eles nem se dão o trabalho de ler o texto, não, só são contra. Até mesmo o Tarcísio diz que essas pessoas são contra porque são ignorantes, olha só. Governador, uma última coisa. Tem dito aí, muitas pessoas têm dito que essa reforma vai aumentar a cesta básica. Tem muita fake news por aí. Não é verdade? Eu queria que o senhor também rapidamente explicasse isso para a gente encerrar aqui o nosso vídeo institucional. Olha, na verdade, tem muita coisa sendo dita, muita coisa de pessoas que não estudaram profundamente a reforma. A gente tem aí uma diferenciação de alíquotas para vários segmentos. E quando a gente considera as alíquotas diferenciadas, o esforço que ainda está sendo feito, a gente vai ver que isso não vai acontecer. A cesta básica não vai aumentar, como está sendo dito. A gente vai ter, no final, uma indústria muito mais competitiva, que essa, sim, vai ser grande beneficiária, e isso vai gerar muito mais investimento, muito mais oportunidade, muito mais crescimento. Esse crescimento vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para municípios pequenos, bom para municípios grandes, bom para os estados, bom para o Brasil, bom para o emprego, bom para o trabalhador, que vai poder levar a comida para dentro de casa. A reforma tributária foi aprovada, agora vai passar para o presidente Lula sancionar. Sabe o que é engraçado? É que tudo que beneficia o pobre foi a esquerda que aprovou, a esquerda que apoiou. O pobre de direita usufrui de tudo que beneficia o pobre, dos programas sociais. A extrema-direita é contra tudo isso. E o pobre, ele usufrui aí dos programas sociais, das melhorias para os pobres. E continua votando na extrema-direita, bicho! É muita imbecilidade, ô pobre de direita. É muita imbecilidade, cara. Me compra um bode, bicho. Tu continua votando nesses caras, velho. Me compra um bode, velho. Galera, urgente. Esse é um vídeo muito importante que a população brasileira precisa assistir. Por isso, já quero pedir a vocês o compartilhamento, o comentário para engajar e a curtida, para que chegue ao maior número de pessoas possível. O mercado financeiro, por meio dos seus porta-vozes dentro da grande imprensa, vive colocando a narrativa de que o governo do presidente Lula não é um governo que tem responsabilidade fiscal, quando nós sabemos que quem não tem responsabilidade fiscal é o parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, para votar o tal do pacote de corte de gastos, está exigindo do governo mais 4,2 bilhões de reais em emendas.
É isso mesmo, quando a gente pensa que essa história de emendas acabou, vem o Arthur Lira querendo mais e mais e tá exigindo do governo para aprovar o tal do pacote mais dinheiro. A fome do rei Arthur Lira e dos demais deputados por grana é uma coisa assustadora. Eu trouxe a reportagem para vocês, já peço que assistam e compartilhem porque o Brasil precisa saber disso. Acompanhe. Resumir é o seguinte, quando a gente acha que a novela das emendas chegou ao fim, aparece um imbróglio novo, aparece um capítulo extra. O governo correu nos últimos dias, Sadi, para pagar quase 8 bilhões de reais em emendas de bancada, que são as emendas das bancadas estaduais, emendas individuais, emendas PIX, enfim, para tentar destravar as votações aqui no Congresso nesse finalzinho de ano. Mas agora, a Câmara dos Deputados, o Congresso, o presidente da Casa, Arthur Lira, estão cobrando do Palácio do Planalto a liberação de mais 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. Isso está num ofício que foi articulado ali pelo Arthur Lira, junto com outros líderes aqui da Casa, inclusive o líder do governo, o deputado José Guimarães, assinou esse ofício. Quem trouxe em primeira mão esse ofício foi a revista Piauí. A gente teve acesso a esse documento e basicamente eles cobram ali que o Palácio libere 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. As emendas de comissão, elas são as emendas daquelas comissões temáticas da Câmara e do Senado, mas quem tem poder, quem tem ascendência, controle na distribuição desses recursos é a cúpula da Câmara e também do Senado Federal, os líderes, enfim, aqueles deputados com mais poder nas duas casas, os deputados e os senadores com mais poder. Por isso, elas muitas vezes são chamadas de herança do orçamento secreto. O problema é que o Palácio do Planalto está com receio de liberar esse recurso, por não estar claro se, ao pagar essas emendas, o governo vai estar desrespeitando o que foi estabelecido pelo ministro Flávio Dino e também pelo Supremo Tribunal Federal. E isso acaba colocando em risco as votações nessa última semana, nessa semana derradeira do ano. Gente, só eu que acho isso absurdo? Porque pra mim isso é absurdo demais. No momento em que o país precisa cortar gastos, a Câmara dos Deputados querendo gastar a revelia. E sabe o que é pior? Diante de toda essa farra que o Congresso pretende fazer com o dinheiro do contribuinte, e friso, sem dar a devida transparência, é que ninguém ouve um pio do dito mercado, dos malditos Faria Limers. Não é o governo Lula que não cumpre com a responsabilidade fiscal, são os nossos parlamentares. Agora eu tenho uma pergunta, se tem tanta grana para esses deputados fazer tanta farra com o dinheiro público, por que então cortar gastos? Para que esse corte? Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Pessoal, comentar os assuntos do dia aqui. Primeira coisa, saiu o novo Datafolha, tá? O último desse ano. Lula tem 35% de aprovação e 34% de reprovação. Cenário é estável após 2 anos de governo, mas aponta pior momento da avaliação. Então, em relação à última pesquisa de 3 meses atrás, o Lula perdeu 1 ponto percentual no ótimo e bom, e o ruim péssimo subiu 2 pontos. O regular se manteve igual. Bem, a Folha faz uma observação aqui que realmente é um ponto que tem que chamar atenção, tá? Há 1 ano exatamente, ou seja, na pesquisa do final de 2023, a diferença no Datafolha do ótimo e bom para o ruim péssimo estava em 8 pontos percentuais. O ótimo bom era 37 e o ruim péssimo era 29. Bem, e aí é claro que todo mundo está comentando essa que eu estou chamando de crise cambial que a gente tem passado nas últimas, talvez no último mês, eu diria, e que continuou hoje. O dólar chegou a bater durante o dia 6,20, teve alguns leilões do Banco Central vendendo um pouco ali das reservas do Brasil, e aí caiu um pouco a cotação e tal. Teve um comentário da Miriam Leitão na Globo News que andou viralizando em grupos de esquerda, vou colocar aqui para vocês. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque concretamente não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. Porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou, ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que do ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando a substância dessa questão. Quer dizer, não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. Aqui o comentário é o seguinte, pessoal, o mercado diz que o problema é fiscal, né? Que o governo gasta muito mais do que arrecada. O que a Miriam Leitão está chamando a atenção é que a relação dívida-PIB do Brasil
não é uma das mais altas do mundo, e que também o déficit primário do governo está muito próximo de zero, tá? Se der algum déficit esse ano, vai ser alguma coisa na casa de 30 bilhões de reais, que é muito pouco para os patamares, né? Imagina, no governo Bolsonaro a gente chegou a ter em um ano um déficit de 750 bilhões de reais, né? Então nós estamos falando que agora, em 2024, se a gente tiver déficit primário, não passa de 30 bilhões. Então a Miriam reparou bem que só pela questão fiscal, só pela questão dos gastos do governo, não justificaria esse pânico todo que está aí. A questão é que o problema não é, o núcleo do problema não é só fiscal, o núcleo do problema, na verdade, é cambial. Quando você olha as contas externas do Brasil, as trocas do Brasil com o resto do mundo, aí você acha o rombo, né? Pega qualquer número das contas externas brasileiras, é rombo recorde atrás de rombo recorde nesse ano de 2024. Isso significa o seguinte, o Brasil está comprando coisas demais do restante do mundo e vendendo para o restante do mundo coisas de menos. Um resumo é isso aqui. Matéria do Valor Econômico, recente, hein, dia 26 de novembro agora, traça esse cenário que eu tô falando, olha. Importações de bens e serviços puxam déficit externo no ano, transações correntes fecham o mês com um acumulado de 43 bilhões de dólares em 2024, 130% a mais que no mesmo período de 2023. Então a base do problema, na verdade, é isso aqui, tá? Porque o Brasil, ele usa dólares para comprar produtos importados, ou seja, gasta dólares, e ele não está conseguindo exportar, ou seja, atrair dólares para o Brasil na mesma medida. Esse aqui é o fundamento, tá? Que está por trás do problema. Depois o mercado vem ali e faz a festa, mas em cima desse fundamento que está podre. Eu até citei um exemplo, né, desse ano, o Brasil gastou bilhões de dólares comprando carros chineses. Essa rubrica, quando você pega a pauta de importações do Brasil, era inexistente praticamente, questão de 2 anos atrás. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que as importações estão crescendo tanto? Por isso aqui, tá? O governo Lula entrou e ele aumentou o gasto social em 345 bilhões de reais. Eu já citei tudo aqui que foi feito num vídeo maior, mas muito resumidamente, foi aumento de gasto com o PAC, né? Infraestrutura, construção de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, o próprio Bolsa Família agora com um ticket médio de 800 reais. É tanta coisa que eu não tenho, eu teria que fazer um vídeo enorme aqui para falar tudo, tá? Teve também um reajuste de todos os servidores públicos federais, inclusive os inativos, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas, reajuste de 23,8% em 4 anos, além dos auxílios lá, né, auxílio de alimentação, R$458 foi para mais de R$1.000, etc. Tudo isso junto ativou a economia do país. A massa salarial cresceu, o desemprego caiu para o seu menor patamar na história, a indústria bateu recordes, você vê que a venda de carro no Brasil nesse ano de 2024 teve a maior alta nas vendas no mundo. Só que aí começa aquele problema que eu já falei para vocês. Se o brasileiro compra mais produtos importados, né, no supermercado e etc., isso começa a desbalancear as transações externas do Brasil. E aí começa a gerar essa crise cambial que a gente vê. E aí, para resolver isso aí, vai ter que fazer o quê? Ou você pode exportar mais, só que exportar mais não é um processo simples, né? Você tem que conseguir conquistar o mercado, tem que ter alguém de fora querendo comprar seu produto. Ou você começa a importar menos. E aí, para importar menos, o mercado, por exemplo, propõe que se reduza o gasto público. Tá? É isso que ele... Porque se realmente se reduzir o gasto público, você vai acabar reduzindo o crescimento. Por exemplo, se muda a política do salário mínimo, né? Que é uma política de gasto público, uma vez que 70% das aposentadorias do Brasil são salário mínimo. Quase todos os benefícios da Previdência Social são em cima do salário mínimo. BPC em cima do salário mínimo. Então, é uma política de gasto público. Você aumentar 3%, ganho real o salário mínimo do Brasil. E o mercado propõe, por exemplo, reduzir esse aumento de gasto, né, mudando a regra de correção do salário mínimo para talvez inflação mais 1% ao ano, alguma coisa assim. Eu desconfio, eu temo que enquanto o governo não tomar essa medida relacionada ao salário mínimo, o mercado não vai, digamos, relaxar, né, ele não vai descansar. E aí, enquanto isso, a gente tem que acompanhar o cinismo desse senador Cleitinho ao dizer isso aqui. Eu preciso aqui da atenção de todo o povo brasileiro e a mobilização de todos vocês. Essa é a última semana no Congresso Nacional. Como é final de ano, tudo que é de ruim para ferrar com o povo, eles colocam agora. Então só meu voto para barrar não será suficiente. Precisa também dos senadores e deputados. Então cobrem dos deputados federais e senadores para que não aceitem essa covardia que vai fazer com o povo. Olha isso aqui, ó. Pacote de corte de gasto afeta salário mínimo e BPC. É isso mesmo, salário mínimo. Né, que eles prometeram um reajuste, já não querem dar mais. Então olha, prestem atenção nisso, hein, pessoal. Olha o nível de cinismo desse cidadão. Ele é apoiador do Bolsonaro. O governo Bolsonaro ficou 4 anos sem dar R$1 de reajuste no salário mínimo, tá? Só corrigia o salário mínimo pela inflação do ano anterior, tá? Não teve R$1 de ganho acima da inflação. Aí entra o Lula com essa política de correções acima da inflação. Aí o Haddad vira agora
e falou, olha, peraí, nós vamos ter que dar uma calibrada porque tá demais, né? Tá dando desequilíbrios na economia, tá dando alguma pressãozinha inflacionária, tá? Então vamos fazer o seguinte, ao invés de ser o salário mínimo do ano que vem, inflação mais 3,5% de ganho real, vamos limitar isso aqui a 2,5%, né? Inflação mais 2,5%. Essa foi a proposta do Haddad. E aí vem um cara de pau, apoiador, lambedor de um sujeito que deu inflação mais 0 durante 4 anos, agora dizer, fazer videozinho. Como é que o sujeito não tem vergonha na cara, né? Ele deveria ter um mínimo de pudor. Enfim, pessoal, eu tô compartilhando mesmo minha indignação de ver esse vídeo do Cleitinho. E pessoal, vocês já devem ter percebido que a partir de hoje, quem, digamos, assumiu, quando você clica nessa mensagem, eu sempre falo disso aqui, né, da oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo. Presidente, me chama a atenção alguns parlamentares ocuparem essa tribuna e falarem de cumprimento de palavra, de cumprimento de acordo. Mas pasmem, vossas excelências descumprem suas palavras com o povo, que no tempo das eleições, vossas excelências prometeram cuidar daqueles que mais precisam. Vossas excelências prometeram olhar para aqueles que quase nada têm, mas quando aqui estão, pensam apenas em manter privilégios, em manter benesses. Eu venho a essa tribuna conclamar a todos que aqui estão e têm a oportunidade de servir o interesse público, de olhar pelas pessoas com deficiência, olhar pelas pessoas mais pobres, olhar pelos beneficiários do BPC. Vim me falar que essa proposta está boa. Boa para quem? Para os interesses de quem? Essa proposta está destruindo direitos. Essa proposta está excluindo pessoas com T21. Essa proposta está excluindo autistas. Essa proposta está destruindo o direito de pessoas com deficiência. Olhem para suas mãos. Vossas excelências estão prestes a condenar a uma pena em caráter perpétuo a perda do direito de viver com dignidade, a perda do direito de ter acesso a um estado de bem-estar social. Eu não posso fazer parte desse acordo. Meu acordo é com as pessoas. Meu acordo é não esquecer daquilo que me fez chegar aqui. Eu não consigo crer, eu não consigo aceitar pedir para retirar destaques, onde já se viu. Vocês querem aprovar uma proposta que vai cair no Senado, e se passar no Senado, vai ser judicializada porque é inconstitucional. Esse texto vai de encontro à Constituição Federal de 88. Esse texto vai de encontro a decisões prolatadas pela ONU. Se vossas excelências, que dizem aos quatro cantos defender Deus, pátria, família, não ligam para a Constituição, rasgam a Constituição, que vossas excelências possam olhar para a Bíblia. No livro de João 10:10, Jesus veio para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida digna, uma vida em abundância. Se vossas excelências não sabem o que é servir ao interesse público, lembre-se do exemplo de Jesus. Servir às pessoas, cuidar de quem mais precisa. Eu peço a vossas excelências que não aprovem esse texto, que possam votar contra esse projeto, que é um pacote de maldades. Que vossas excelências possam, e é que eu peço, senhora presidente, mais 30 segundos, para que aqui eu possa trazer a dor das pessoas. Vossas excelências não podem presentear nesse final de ano com esse tipo de presente de Natal, isso não existe. Eu peço a vossas excelências que retirem o texto do artigo 40D. Nós não podemos burocratizar, estabelecer o CID, porque no Brasil nós temos
pouco mais de 6 mil médicos neurologistas. No Maranhão são 71. Por gentileza, 30 segundos para eu concluir. Eu peço, por fim, que votem contra esse texto, porque no parágrafo 2º no parágrafo 2º do artigo 20, se estabelece níveis de pessoas com deficiência. Vossas Excelências não podem entender que esse texto é constitucional. É por isso que aqui eu discuto contra esse texto, a favor da inclusão. Nós temos poucos minutos para honrar a confiança das pessoas. Senhoras, senhores, esse é um momento decisivo. Nós precisamos colocar em votação por um destaque o BPC. Não dá para a gente finalizar essa sessão com um acordão que diga para a população brasileira que nenhum partido desse plenário apresentou um destaque onde a questão do BPC pudesse ser avaliada. Essa articulação que foi feita para que os destaques sejam retirados tem um objetivo concreto e um motivo. Já se sabe que se essa matéria vier a ser apreciada pelo plenário, o BPC será mantido e não retirado. A gente vai conseguir garantir direitos de pessoas com deficiência que acompanham essa sessão com muita apreensão. Qual é o cabimento, repito aqui, de uma pessoa com síndrome de Down, que um autista não tenha o direito de acessar o BPC? Senhoras e senhores, o que é isso? Agora, se um deputado se sente confortável de colocar a sua digital num destaque em que essa matéria esteja sendo tratada, ok, essa é a posição do parlamentar. Eu discordo, mas eu não digo que ele não tenha o direito de expressar essa posição. Agora, um acordão que retire a possibilidade sequer dessa matéria ser avaliada pelo plenário em um destaque, senhoras e senhores, aí não. A bancada do PSOL apresentou um destaque importante de preservação da política do salário mínimo. Nós fizemos uma discussão interna para modificação desse destaque pelo clima que se desenha no plenário em relação ao BPC. Nossa posição foi minoritária, mas nós solicitamos ao conjunto dos líderes partidários que apresentaram destaque: não retirem o destaque do BPC, não façam isso, deem a possibilidade do plenário se manifestar e garantir direitos fundamentais de pessoas com deficiência em todo o Brasil. Está encerrada a votação. Esse povo ganhou. 277 sim, 174 não, com uma abstenção. Está aprovado, mantido o texto. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, contra os votos do PSOL. Eu quero falar diretamente nesse momento para a bancada do PL. O deputado Luiz Lima está ali numa outra conversa, mas eu quero dialogar, falar diretamente para a bancada do PL nesse momento, porque eu quero provar que o PL faz discurso a favor do BPC, mas esse discurso é uma mentira, e eu vou provar agora. E eu não vou provar por conta do Paulo Guedes, não, daquilo que ele fez de tentar entrar na justiça contra a ampliação do BPC. Eu vou provar com algo que está acontecendo nessa sessão. E aí eu espero a reação dos senhores,
Porque se não tem acordo com a liderança do partido de vocês em relação ao que está acontecendo, eu quero ver a reação. Está sendo costurado aqui um acordo esse do qual o pessoal não participa, para que no próximo projeto não haja o destaque em relação ao BPC. O PSOL só tem um destaque, e nós já tínhamos apresentado o nosso destaque para manter a política de valorização do salário mínimo, que é um tema, evidentemente, importantíssimo. Agora, o PL tem vários destaques. Se o PL tira o destaque do BPC na próxima votação, do projeto que vai ser avaliado depois da PEC, vai estar comprovando aquilo que eu estou dizendo, que esse discurso a favor do BPC é só da boca para fora, porque articularam um acordo com o presidente da Câmara para que não houvesse a votação em separado do BPC. Paulo Guedes fez de tudo para acabar com o BPC. Nessa votação do projeto que vem, em seguida a deliberação da PEC, deputado Luiz Lima, vão estar sendo excluídos e excluídas da possibilidade de recebimento do BPC pessoas com síndrome de Down e autistas. Isso está nesse texto, no texto que está circulando. Como é que não se destaca isso? Queria eu que o pessoal tivesse 2, 3, 4 destaques, mas nós só temos um destaque. E o destaque que nós já apresentamos é sobre a política de valorização do salário mínimo. Agora, partidos que já tinham apresentado, como é o caso dos senhores, um destaque nesse sentido, vão tirar o destaque, articulando um acordo para que essa matéria não seja deliberada em separado. Vai ser uma demonstração objetiva de que o discurso que estão fazendo a favor do BPC é só da boca para fora. Repito, Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram de tudo para atacar o BPC. Agora, os senhores dizem, não, mas nós mudamos de posição, estamos defendendo o BPC. Eu disse aqui ontem, é mentira. Mas vocês podem desfazer o que eu estou dizendo se mantiverem o destaque, para que possa essa matéria ser deliberada em separado. Se retirarem o destaque, fazendo um acordo com o presidente da Câmara nesse sentido, evidentemente nós vamos denunciar publicamente que o PL faz um discurso como se fosse a favor do BPC, mas no privado e nos bastidores faz um acordo para que esse destaque não seja deliberado. Olhem só, povo brasileiro, prestem bem atenção no que está acontecendo aqui dentro. E eu estou falando do projeto de lei que vem logo depois dessa votação da PEC. Nós estamos atentos e, evidentemente, essa denúncia pública vai ser feita. O pessoal mantém o seu compromisso, vai discutir a política de valorização do salário mínimo e esperamos que esse destaque não seja retirado pelas outras bancadas. Alvo de mandado de prisão em flagrante, o parlamentar foi levado ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Daniel Silveira se recusou a colocar a máscara e discutiu com a funcionária. Jefferson fez uma transmissão ao vivo de dentro do imóvel. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. Não dá mais. Reagi, não vou me entregar, só saio daqui morto. A pastora foi presa em casa em Niterói, na região metropolitana, nesta sexta-feira, 48 horas depois de ter o mandato de deputada federal cassado. Antes de entrar na viatura,
falou com fiéis. Amo vocês! Fé em Deus! Se entregou à polícia ontem, depois de ter a prisão preventiva decretada por suspeita. Gabriel Monteiro responde a outros processos. Aquele que nasceu de novo, morreu para o mundo e nasceu para Cristo, já morreu a primeira morte. E ele vai morrer mais uma morte. Agilizando o processo, antecipando o debate. A defesa alega que as suas testemunhas não acrescentariam nada de grande novidade na defesa do réu, por isso decidiram dispensá-las. Primeiro depoimento, Daniel disse que não conhecia a mulher e negou as acusações, como já tinha feito no início de janeiro em uma entrevista para um canal espanhol, assim que a denúncia se tornou pública. Na audiência, a Justiça manteve a prisão temporária de Ederlan, que tem o prazo de 30 dias. A decisão diz que ele será levado para uma unidade prisional adequada, mas não especifica qual seria ela. Apresentar recursos e contestações. Essa é a estratégia da defesa de Robinho para tentar evitar a prisão no Brasil. A discussão sobre o cumprimento da pena permanece no Superior Tribunal de Justiça e pode acabar no Supremo Tribunal Federal. Os advogados do ex-jogador alegam agora que o cumprimento da sentença da Justiça italiana no Brasil é inconstitucional. Eu até sou favorável que a CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável. Tu sabe disso, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O Congresso Nacional acabou de derrubar o veto da saidinha. Saidinha agora só pro cemitério. Uhul! Acabou a saidinha de presos no Brasil. Cadê você, Bolsonaro? Se posiciona, Bolsonaro! O seu povo está perecendo! O seu povo está sendo perseguido! O seu povo está sendo preso! Por lutar pela causa do Brasil, Bolsonaro! Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? Se Gabriel Monteiro está tanto tempo preso, o que será a gente? Ao invadir o prédio do Senado, a senhora queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Não. Meu nome é Alessandra Faria Rondon! A senhora pretendia, com essa invasão, auxiliar a depor o governo? Não. Eu só saio daqui a hora que os traidores da pátria estiverem presos! A senhora pretendia, com essa invasão, auxiliar na implantação de um novo regime ao governo? Eu prefiro não responder. Perfeito. A senhora queria uma intervenção militar no Brasil? Prefiro não responder. Queremos intervenção militar! Intervenção militar, já! A senhora recebeu em algum momento algum tipo de auxílio para participar dessa marcha, enfim, desse desenrolar desses fatos? Não, eu fui praticamente para orar lá. Nós fomos para orar. Queremos intervenção militar! Intervenção militar, já! Quem a senhora apoiava ao participar da invasão? Prefiro não responder. A senhora acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Prefiro não responder. A senhora, esse contexto aqui posto dessas afirmações, colaborou para a sua ida a Brasília e a marcha até a Praça dos Três Poderes? Prefiro não responder. A senhora, participando aqui de todo esse movimento, queria a queda do presidente Luiz Inácio da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Prefiro não responder, senhor. Ó, Papuda, Liz, espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. A senhora pretendia auxiliar a depor o governo? Eu li na Bíblia que o governo tem que ser honrado e toda autoridade ela é instituída por Deus e a gente não pode ir contra. Quando a senhora foi para a manifestação, qual era a sua intenção? Orar pelo Brasil, porque eu já queria ir dia primeiro, né? Orar pelo Brasil, orar pelo presidente, pelo novo presidente. Porque até dia 31 eu orei pelo outro presidente, agora eu queria orar por esse presidente, porque esse precisava de muita oração. Mais oração ainda, né? Por causa que ele... tanta resistência, né? Então, a sua intenção, a vinda para Brasília,
e a ida até os três poderes não era na queda do presidente Lula e no retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, é isso? De jeito nenhum, Luiz. De jeito nenhum. Tá. A senhora acredita nas constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude às urnas e eleições? Eu acho que esse negócio aí é só falácia, tem que ser provado, né? Esse negócio aí é tudo. Eu acho que é falácia. Ó, Papuda, Liz, espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Você participou de algum ato de vandalismo? Não, eu sou totalmente contra. Mesmo porque depois essa conta quem vai pagar é o povo, né? Então não dou contra. Eu percebi que a senhora citou, então, que dentre as pautas que a senhora defendia, a senhora era contrária à legalização do aborto, bem como a senhora era contrária a essa liberação indiscriminada de arma de fogo, é isso? Isso. Senhora Nelly, o interrogatório da senhora está encerrado. A senhora está devolvida à colmeia, tá? Obrigada. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Eles vieram pegar ele na porta da minha casa, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mais um preso político pelo Xandão, Alexandre de Moraes. Eu queria trocar soco. Se você me aguarde, Alexandre de Moraes. Tem que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro para ajudar, não tem Damares para ajudar. Alexandre de Moraes, ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Da raiva que ali me encontrava e peço desculpas a todo o Brasil. Xandão, uma vez e vou repetir, o buraco comigo é mais embaixo, Xandão. A justiça tem uma liturgia, tem um protocolo, tem uma formalidade que nós vamos respeitar. Vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu errei e quero me redimir com esse povo, pedir desculpas até ao Supremo. Não cumprir as ações criminosas cometidas pelo senhor Alexandre de Moraes. Tá? Porque eu vim para o México no dia 27. O senhor colocou H 182, quadra 284, lote 25, Aparecida, Goiânia. Correto. Não é esse o endereço do senhor? Não me recordo. O endereço que, quando eu fui ouvido, né? O endereço que eu lembrava era esse. Mas o senhor não sabe onde mora? Eu mando correspondência para lá. O que o senhor queria fazer em Brasília? Da mesma forma que havia manifestação, era apenas uma manifestação pacífica, né? Ó, Papuda, Liz, espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Considerado uma transgressão grave ao regulamento disciplinar do Exército e ele foi preso disciplinarmente por 15 dias. Um ano e pouco depois do artigo, Veja publicou uma reportagem assinada pela repórter Cássia Maria Rodrigues, acusando o capitão Bolsonaro de ter um plano chamado de beco sem saída de explodir bomba nos quartéis em protesto contra os baixos salários. Terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Esse marginais tiveram uma ação em São Paulo, esses terroristas voltaram logo depois de alguma ação em Curitiba, estão nos ameaçando. Para você ter uma ideia da dimensão dessa prisão, ele é o primeiro general de 4 estrelas a ser preso na história do país. Braga Neto é alvo daquele inquérito que ficou denominado como o inquérito do golpe, né? É o inquérito que investiga um plano de golpe de Estado e ele foi preso depois da delação de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro disse à Polícia Federal que Braga Neto entregou dinheiro vivo a militares das Forças Especiais para financiar um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um assessor de Braga Neto, o coronel Flávio Peregrino, braço direito de Braga Neto,
também foi alvo da operação de hoje. O tenente-coronel Mauro Cid desmaiou na tarde desta sexta-feira após saber que seria preso novamente. Socorristas tiveram que entrar na sala para auxiliar o tenente a se recuperar. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pensa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí, os políticos, o político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu tô em vacina, eu tô em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama tá toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? O militar era tripulante da comitiva presidencial e trabalha no serviço de copa. O sargento foi preso em Sevilha, no sul da Espanha, com 39 quilos de cocaína, logo depois do pouso no aeroporto da cidade. A aeronave servia como reserva para o presidente Jair Bolsonaro, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, em Osaka, no Japão. Bolsonaro acabou mudando de rota e, em vez de fazer escala na Espanha, parou em Lisboa, Portugal. O Palácio do Planalto não confirma se a troca do destino teve relação com o episódio. A notícia causou transtorno no governo, especialmente na ala militar. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que o sargento atuava como uma mula qualificada. Bolsonaro se manifestou agora à tarde e negou que o militar tenha relação com a equipe dele. Disse que exigiu investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. E a questão de drogas foi notícia na imprensa internacional, que destacou que o militar integra a comitiva de Bolsonaro. Ele é cúmplice do sistema criminoso. Sendo cúmplice, ele é protegido. Não importa se o escândalo dele é mais alto. O interesse não eram os escândalos, era tirar esses governantes que estavam botando o pobre dentro de universidade. Ainda que fosse um punhado, isso já ameaça o sistema. É só soltar ele com o microfone na mão que ele mesmo se derrubaria, só fala barbaridade. Mas aí os marqueteiros dele perceberam isso e não deixaram ele falar. Não sei se simularam ou se contrataram um cara pra dar uma facada nele, não sei o que houve, eu sei que não deixaram ele falar. E ele foi eleito como um mito, que não deu nenhuma explicação, não mostrou nenhum programa de governo, porque o programa não é dele, o programa é do real poder. E o poder real, ele é do mercado financeiro, ele é dos mega empresários, dos exploradores, dos colonizadores, dos caras que querem o país de joelhos. Ele é a figura ideal. Inclusive, ele tem a cara da elite brasileira. A elite brasileira, como todas as elites dos países que foram colonizados, foi criada na base do privilégio. É a elite local, geralmente branca, que tem desprezo pelo seu próprio povo e uma subalternidade nojenta pelo colonizador, pelos poderes externos. Ele tem esse perfil. Então não tem escândalo que derrube ele nesse sentido. É a cara da elite brasileira por quê? Porque a elite brasileira ela é racista, ela é escravista, ela é agarrada nos privilégios, ela é indiferente ao sofrimento da população, ela usufrui das injustiças sociais, nos seus funcionários, nos seus empregados, na sua forma de ganhar dinheiro, na sua forma de existir. Sabe, esse cara é a cara da elite brasileira. Então nós temos um presidente que tem a cara da elite dominante. Então pela primeira vez nós temos um governo que é sincero. É homofóbico, é violento, é punitivista, não vai às raízes dos problemas sociais, não tem interesse em tratar dos problemas da sociedade, não tem interesse em harmonia social, está a serviço do explorador. O explorador ele faz o que? Ele cria miséria nas suas colônias. Ele domina para saquear os recursos, para roubar o povo, para explorar a população. Então nós temos aí um governante com a cara da elite, que não acredito que dure muito tempo não, porque ele mesmo mete os pés pelas mãos, e eu acho que vai haver permuta, mas o negócio é exatamente esse, manter os pobres na ignorância, na desinformação, para serem escravizados, para serem conduzidos. É por isso que eles estão dando, inclusive, a conversor de televisão digital de graça. Um Estado que não cumpre os direitos constitucionais, que não garante alimentação, não garante moradia, não garante educação, não garante informação decente, garante um conversor de televisão digital, que é o papel da mídia, fazendo a cabeça da população. Esse cara, para mim, não tem novidade. Alguma coisa ia ser feita para tirar
Um governo que se dizia de esquerda, mas que não tomou nenhuma atitude com relação à estrutura da sociedade. Os banqueiros continuaram dominando tudo, a mídia privada continuou dominando as comunicações, não pulverizou, não tocou nesses assuntos, não trouxe conscientização. O que ele deu de acesso à população de baixa renda foi ao consumo, não foi nem a instrução, nem a consciência, nem a informação. E aí ficou fácil derrubar. Simples assim. Derrubaram aqueles que se diziam de esquerda, mas que estavam ali servindo os donos da Fazenda Brasil. Eram capatazes, réis capatazes. Como todo presidente é um capataz. E se ele pisa fora da risca, ele cai. Qualquer presidente que se pôs a serviço da população caiu. E aí ele fecha com todas as ideologias propagadas pela Escola das Américas, formação de militares, anticomunismo. Sem nem saber o que é comunismo, eles são anticomunismo. Tudo que diz respeito à proteção de direitos populares é comunismo para eles. Eles não têm noção do que é comunismo. É uma ignorância imensa, cara. E tá tudo ligado. A subalternidade dele faz ele agir de acordo com os parâmetros imperiais. É uma sociedade que tem no seu centro de importância interesses empresariais, não o ser humano, não a vida, não o equilíbrio harmônico da sociedade. Isso, nada disso interessa. Interessa a exploração extrema. Isso aí resulta em miséria, e o que os caras fazem é investir na segurança pública para contenção de massa, para descer a porrada em quem não se conformar. A coisa funciona de uma forma muito simples, muito linear, muito óbvia, mas existem entorpecentes psicológicos que deixam a população assim, hipnotizada, narcotizada, zumbizada. Aqueles que enxergam a realidade acabam acreditando que eles não têm, que eles estão vendo errado, eles não acreditam no que eles estão vendo. Condicionados pela razão da formação de criança. As pessoas engolem a consciência e vão, mano. E sofrem com isso, e passam por processos mentais. Fica até mais fácil lavar e enxaguar o cérebro delas, cara. Por exemplo, para não perceber que estão homenageando, seguindo e louvando um cara que foi expulso de dentro do próprio exército por querer matar militares, velho. O que acontece? Eu não julgo, velho. Eu não julgo. Eu fico sem entender que procedimento é esse que faz essa mentalidade ser assim. Agora, o que eu constato? Essa é a mentalidade que interessa ao sistema social. Que ele é escravista, ele é explorador, ele é saqueador, e o povo tem que ficar de cabeça baixa. Então você tem vários pontos aí para trabalhar. A educação não pode ser humanista, não pode ser conscientizadora, não pode ser questionadora. Ela tem que ser educação de mercado. Preparar competidores para o mercado. Mas não para questionar. Aí você domina as comunicações e você tem um massacre publicitário, marqueteiro, ideológico 24 horas por dia em cima das pessoas, com todas as rádios, jornais, televisões, redes sociais, WhatsApp, dispara um monte de robô. Você controla as comunicações. E para aqueles que escapam da desinstrução e da desinformação e conseguem enxergar a realidade e pretendem conscientizar outras pessoas e se organizar para falar, peraí, não é assim que funciona. Aí tem as forças de repressão, tem as forças jurídicas também. Não é à toa que juiz ganha uma desgraça de dinheiro, é para ele ficar bem destacado da realidade da maioria, para ele julgar de longe, sabe? Os nossos, para eles, são os daquele patamar de grana, velho. O resto do povo é uma massa animalizada, inferiorizada, amestiçada, subgente, sabe qual é? Quando o cara quer ser justo, ele ainda se sente benevolente, não como quem está cumprindo a obrigação dele. Então, eu vejo a armação da sociedade para manter as coisas como são. E ali eu estava optando por não vender minha consciência. E aí eu comecei a perceber que em todas as áreas de importância de controle social se formam elites. É um mercado de consciência, velho. O jornalista que não quer tomar conhecimento da realidade, ele quer saber qual é a pauta para falar de acordo com o que o editor, o chefe vai mandar, o dono da empresa vai mandar. Porque assim ele tem fama, fortuna, plano de saúde do melhor que tem, consideração social, ele tem um alto grau de consumo e propriedade. Então ele abafa a consciência dele, não entende. Às vezes o cara é sensível e tem até um resquício, um embrião de consciência. Mas aí ele só vai dar vaso a isso no momento que ele está para refletir, na hora de dormir, sabe? Na hora que ele fica sozinho, naquele silêncio interno. Aí vem uma sensação de vazio, vem um incômodo que você não sabe do que é. Sabe? Por que eu estou me sentindo assim, cara? Por que eu sou
Eu sou bem-sucedido, eu ganho grana, eu sou famoso, eu sou rico, eu tenho tudo que a sociedade me diz para ter. Mas você não percebe que você está em desacordo com a sua sensibilidade, com a sua consciência, com o seu sentimento, mesmo inconsciente, de pertencimento coletivo à humanidade, que é a sua família. Sabe? Isso fica lá no fundo.